Fala galera, seja muito bem-vindo à oitava aula de Dart no Back-end e hoje nesse vídeo nós vamos fazer a integração das camadas que desenvolvemos juntamente com o Shelf, tá? Porque no último vídeo nós desenvolvemos um adaptador que vai fazer a conexão do Shelf juntamente com as camadas de arquitetura que nós desenvolvemos, né? Então com o CleanArch ali, com os controllers, com os handlers e também juntamente com os gateways DAO, tá bom? Então agora nós vamos agrupar essa implementação para colocar realmente nosso servidor no ar para funcionar, tá bom? Então, para isso, eu vou voltar aqui no main.dart, que nós desenvolvemos no último vídeo, e aqui não tem nada implementado. Então, lá no nosso servidor, olha só, esse controle aqui está vazio, né? Então, aqui dentro desse main aqui, nós vamos fazer essa implementação das nossas camadas. Então, qual é o único controle que nós implementamos? Por enquanto, né, nós temos o Clients Controller que faz esse trabalho, tá? Então, vamos lá. Quem implementa os casos de uso? Se você lembra, é o Get Clients Service. Então, os nossos services que faz essa implementação, né? Tá, quem implementa o Gateway? E aí, você lembra quem implementa o Gateway? Se você falou que o nosso gateway foi implementado pelo DAO, então você acertou, tá? Então o DAO que faz essa implementação. E que implementa a connection? Se você realmente acompanhou nossos vídeos, nós não fizemos nenhuma implementação de nenhuma connection por enquanto, tá? Então para isso nós vamos criar um fake, tá? Esse fake vai nos ajudar a fazer levantar esse servidor e futuramente nós vamos adicionar um banco de dados, tá? Então, por enquanto, nós vamos fazer um fake aí de banco de dados só para realmente levantarmos esse servidor, tá? Então, para isso, nós vamos voltar lá na parte de infra, ó, na parte de infra aqui. Dentro de connection, eu vou criar aqui uma pastinha chamada fake db, tá bom? .dart, que vai ficar responsável por essa parte de dados fake, tá bom? Então, part of de infra, faz parte da infraestrutura, e aqui eu vou criar uma classe chamada fakeDB, eu vou fazer a implementação de connection, tá? Beleza. Só vou fazer o import dela aqui dentro de infra, para facilitar a visualização, né? Connection, fake, e fiz o import aqui certinho, tá? Vou salvar aqui, voltando para cá. Bom, vamos fazer agora a implementação dos métodos, né? De close, fechar a conexão e também de retornar uma query. Na verdade, eu nem vou precisar desse ponto, mas nós precisamos fazer essa implementação, tá? Aqui simplesmente eu vou colocar uma mensagem, ó, um print aqui, close connection. Pronto. Só para caso precisar mostrar uma mensagem, né? E aqui eu preciso o quê? Ó, retornar uma lista de map, né? Então, para fazer todo o retorno lá. Então, return uma lista de map. Então, aqui dentro, ID, ó, o ID vou colocar 1, tá? Nome, vou colocar aqui 2 pontos, né? Nome, teste, vírgula. Vou colocar aqui e-mail, então, para email@email.com, né? E aqui telefone. O telefone aqui, pronto, e aqui um ponto e vírgula, né? Beleza, então nós temos aqui um banco de dados fake aqui só para fazer os nossos testes. Então, se a gente voltar aqui, ó, para o main, agora eu tenho uma connection que é o fake db, salvando aqui. Então já está pronto a nossa implementação da nossa conexão, que seria implementada por um banco de dados. Pode ser MySQL, Postgres e assim por diante. Tá bom? Beleza, então com isso já está pronto a nossa conexão, já está pronto a nossa integração, né, com as camadas juntamente com o Shelf e já podemos testar. Então vamos aqui no console, já vou deixar o console aberto e vou executar aqui o meu servidor para que também possamos fazer alguns reajustes, né, aqui no nosso desenvolvimento, tá? Então eu vou abrir aqui um terminal, vou só chamar aqui o http localhost 8080 clients. Bom, voltando aqui para o console, você vai perceber que deu um erro,
tá? Ele falou que um cliente output, que é o que realmente a última camada ali, que retorna os dados de cliente, ele não conseguiu fazer um caching, tá? Ele não conseguiu fazer um caching definido ali. Porque se nós voltarmos lá para o nosso adapter, né, ele bateu nessa parte aqui, ó. Então, esse body é uma lista de cliente output DTO. E o response.ok, ele precisa de um objeto que seja uma string e que tenha um formato conhecido, né, para que ele possa ser transferido pela rede. Então, para isso, nós precisamos tratar o nosso cliente output DTO, tá? Normalmente, tem pessoas que, na verdade, você vai ver até exemplos, né? O encode aqui. Então, aqui vai estar, tipo assim, ó, JSON encode, né? Ele vai pegar esse valor que vai estar vindo do body e vai passar todo esse encode aqui e vai fazer a transferência até chegar num cliente lá que está pedindo, né? Mas eu não quero fazer assim, eu quero deixar uma responsabilidade para um response específico. Na verdade, esse response aqui, ele não trata esse encode, mas eu vou criar um response customizado para fazer esse tratamento, tá bom? Então, vamos melhorar essa questão? Vamos melhorar? Então, eu vou criar um response específico para isso. Então, eu vou criar um response assim, ó, response JSON, porque é um response customizado que nós vamos criar aqui juntos, tá bom? Então, volta aqui para cá na parte de servidor, olha só, server, e dentro de server eu vou criar uma pastinha chamada response/response.json.dart, tá bom? Esse cara, ele faz parte do quê? Do server, tá? Faz parte do meu servidor. Então, eu venho para cá e faço esse import aqui, então, parte response, importo, esse convert aqui por enquanto. Beleza? Show. Então, eu vou criar uma response JSON, vai estender o que? O response. Ele vai estender esse response. E aí ele vai me dar alguns construtores para me sobrescrever. Se eu vim aqui, ó, ao tanto de controle que tem, not found, internet server, erro, entre outros. Qual que eu quero? Lá é o OK, né? Eu quero sobrescrever esse construtor aqui, que é o construtor que nós estamos tentando sobrescrever, tá? Bom, é aqui que eu quero fazer alguns pontos interessantes. Primeiramente, eu quero deixar esse body dinâmico. Então, quando ele chegar aqui, eu quero que ele seja dinâmico, porque eu vou fazer umas tratativas aqui, tá? Então, eu tenho que passar aqui um valor encodado, né? Preparar esses dados para serem transferidos pela rede. Primeiramente, você percebe que quando esses dados chegam ali para mim, eles podem chegar com um cliente output ou um cliente output, pode ser um produto output, que seja, né? Mas que ele vai ser um DTO, ele vai ser preparado para ser transferido para a rede. Só que também pode ser uma lista de clientes, pode ser ou não pode ser uma lista de clientes, tá? Então, para isso, eu preciso verificar se esse body é uma lista ou não. Então, eu vou fazer assim, ó, body is list. Se ele for uma lista, eu vou ter um tratamento específico. Se não, eu vou ter um outro tratamento para um body que não é uma lista, tá? Então, para isso, eu vou executar aqui um JSON encode. Então, vou encodar esse cara que vou passar o body. Só que é o seguinte, ele vindo dessa forma, ele vai vir com uma instância de cliente output. E aí eu tenho que deixar ele num formato, entre aspas, JSON, né? E aí eu vou ter, dentro dessa classe aqui, output, né, um método chamado toMap, tá? Que ele vai fazer esse mapeamento para mim lá. Já já a gente vai implementar esse método, tá? E agora, se ele for uma lista, da mesma forma, ó, JSON encode, vou passar o body, e aí, se ele for uma lista, eu tenho acesso ao map, né? Que eu posso iterar nele. Então, mapear todo esse cara. Então, eu vou chamar ele de item aqui. Então, cada item lá dentro, eu vou chamar o método toMap para fazer a mesma coisa que está aqui. E no final, eu tenho que transformar isso aqui em uma lista. Bem simples, dessa forma. Então, eu sobrescrevi o construtor OK, né? Estou chamando super.ok e sobrescrevendo de uma forma bem interessante. Tá bom? Muito bem. Volta para cá, vou dar um salvar aqui, né? Que fez um import convert. Tá tudo certinho. E agora precisamos melhorar o nosso cliente output, né? Que ele não tem esse método toMap aqui. Então, vamos voltar aqui para o app, API, DTO, cliente output. Aqui eu vou colocar o método
o nome do método vai ser o retorno, né? Então map com o valor, a chave string, e o valor que vai ser dinâmico, toMap, e aqui eu faço o retorno desse map, mapeado, né? Então a chave aqui vai ser id, com a chave id, né? Nome, com o valor nome, e-mail, com o valor e-mail, e telefone, telefone, com o valor telefone. Tá bom? Aqui está pronto, configurado, com uma estrutura bem interessante para que realmente possamos fazer os testes redundantes, tá? Então, com isso, vou dar um refresh aqui, né, para realmente ele carregar mais uma vez, e vamos fazer os testes aqui para ver se está tudo certinho. Então, com isso, olha só, já consegui fazer o retorno da minha lista. Olha lá, ele é uma lista de um cliente, né? O ID 1, nome, tal, todos os dados vindo aí do back-end. Tá bom? Show de bola, né? Maravilha. Então, se já está funcionando essa integração, eu já consigo fazer os testes de integração, né? Então, eu venho aqui na pasta teste, server teste, né? E melhorar aqui os testes que a gente não fez ainda. A gente nem mexeu nesse ponto ainda, né? Então, eu vou apagar aqui e vamos fazer esse teste. Então, o primeiro teste que eu gostaria de fazer referente aos clientes é testar se ele tem um content type, o content type application /JSON, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, deve conter content type, ó, application /JSON. É o primeiro ponto, tá? Então, aqui eu quero que ele pegue o /clientes. Tem que ser um status 200 e o header, aqui ele tem que ter um content type, ó, content -type, o valor tem que ser isso aqui, ó, application /JSON, tá bom? Tem que ser esse cara. Então, se a gente executar esse teste, bora lá, vamos executar esse teste aqui para ver, né? Para ver o resultado ali, o que ele está retornando para mim. Você percebe que ele está um text plain, não retornou application JSON, né? Então a gente tem que melhorar esse retorno aí para ficar bem mais interessante. Bom, como que nós podemos fazer isso? Existem algumas formas, e uma das formas interessantes é usar middlewares, né? Quando a gente usa middlewares, nos ajuda nessa implementação. Então volta aqui no servidor, olha só, no servidor você vai lembrar agora que temos aqui os middlewares, tá vendo? Conseguimos adicionar mais de um configuração nesse contexto de resposta, de request, entre outros, tá? Então, eu vou criar aqui dentro de server uma pasta chamada middlewares, né? Vou colocar com M minúsculo aqui, né? /content JSON.dart. .dart. Esse cara aqui faz parte do nosso servidor, ó, server.dart, né? E aqui, esse cara, ele vai retornar, é uma função, né? Ele vai retornar um middleware. Eu vou colocar o nome dele de content JSON, né? E aí ele vai fazer um retorno de uma configuração aqui. Deixa ele parar para ele dar erro aqui, eu vou ter que fazer um import dele aqui, ó, parte, middlewares, entre outros, content JSON. Pronto. Volta para cá, e aí eu vou chamar um método que já está pronto, disponível aí pelo Shelf, ó, de create middleware, tá? Então aqui dá para a gente usar, criar um middleware sempre de resposta, de requests, entre outros, tá bom? Então, já faço o retorno, né? E aí eu vou chamar aqui um cara que é o de response, tá vendo? Response handler. Ele me dá o response aqui, response, e aí eu já faço o return, se eu quiser, que eu já faço o return aqui, mostrando essa configuração. Então, eu dou um change aqui, chamo esse método change, e chamo a propriedade de headers, alterando esse content type, tá? Com a chave content type, né? Com o valor, olha só, application /JSON. Tá bom? Maravilha? Show. Terminamos? Não. Eu preciso colocar isso lá dentro dos middlewares, né? Então, vem para cá, já tá importado aqui no nosso servidor. Eu só coloco mais um middleware aqui, ó, ponto add middleware, né? E olha só vou apagar esse autocomplemento que ele fez aqui, ponho a função que acabamos de
criar. Show de bola, né? Então, vou fechar aqui, vou apagar aqui o console para ele dar uma resetada, né? E vou rodar mais uma vez o meu teste para ver se está tudo certinho. Ó, funcionou. Então, nosso Content Type já está funcionando, show de bola, né? Então, esse teste aqui já é o suficiente para saber que o nosso teste de integração está funcionando. Ainda não vou fazer os outros, tá? Mas já para configurar, para deixar pronto, entender que as camadas, a integração das camadas já estão se conversando, tá bom? Só vou melhorar aqui o group, né? Que futuramente nós vamos colocar mais testes aqui. Vou chamar de API Clientes, tá? E aqui eu vou colocar um bloco e colocar aqui dentro. Muito bem. Então já podemos, deixa eu colocar 2 pontos aqui. Já podemos executar todos os testes, né? Deixa eu colocar, minimizar aqui e executar todos os testes. Nós vamos ver o nosso console aqui já maiorzinho. Olha só, tanto os testes unitários, juntamente com o último teste aqui de integração. Então fizemos uma estrutura bem interessante, fizemos bastante os testes e também a integração das nossas camadas. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.